mais uma conversa da série de entrevistas Força Feminina, alusiva ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse é o mês da mulher. Hoje nós vamos falar com a juíza Rosiane do Vale, que está no estúdio da CBN, para a gente fazer essa reflexão da mulher no âmbito jurídico. Muito a se falar, a se questionar, a se pontuar. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse bate-papo, que vai ser bem interessante. É um tema tão importante que somos nós, né? O gênero feminino. Sem dúvida, doutora. Carol França, repórter da CBN, também está aqui. Vai fazer junto comigo essa entrevista com a doutora. Bom dia, Carol. Bom dia, Klaus. Mais uma entrevista. Ontem nós iniciamos essa série, né, a Força Feminina, e hoje, com essa ilustre presença, já tive a oportunidade de conhecer a doutora Rosiane em outra ocasião e sei que ela vai trazer muitos conhecimentos e agregar muito nessa série. Lembrando que a conversa com a doutora vai até 9h30, depois a gente grava um podcast, Perspectivas, para você que com certeza vai ficar com gostinho de quero mais, você vai poder acompanhar também no nosso podcast, tá bom? Doutora, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo, mostrando a força da mulher, a força feminina no âmbito jurídico, você como juíza. Até você chegar nesse cargo, com certeza você passou antes por todo o estudo, por todo o planejamento, então eu gostaria que você, nesse primeiro momento, falasse sobre essa vontade de iniciar na carreira jurídica. Acho que primeiro você tocou num ponto muito importante, Klaus, porque a vontade, né? A importância da vontade, porque primeiro passo é a vontade, o segundo é a decisão. Uhum. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, sempre falo isso para os meus alunos, falo isso para para os meus amigos, aqueles que querem ingressar na carreira jurídica. Depois da vontade vem a decisão, quando você decide realmente, escolhe a carreira, e essa carreira ela vai impactar no seu futuro, porque inclusive eu sou uma entusiasta da neurociência e nós somos indagados a decidir o curso, né, um curso superior, não necessariamente de direito, muito cedo, por volta aí dos 17 aos 18 anos, e é muito cedo. Por quê? A nossa maturidade cerebral, o nosso cérebro, ele só amadurece a partir dos 25 anos, né? Na realidade, ele se completa, ele se completa aos 25. Então, qualquer decisão que você tome antes disso, antes dos 25 anos, o risco de arrependimento é muito grande. Por quê? Porque você pode tomar decisões e pode ter uma dissonância cognitiva, você pode querer voltar atrás. Então, e quando você decide realmente com maturidade, sabe o que está fazendo e decide optar, no meu caso, pela carreira jurídica, e faz isso muito consciente, a possibilidade, a probabilidade de dar certo é muito grande. Isso para quem quer ser advogado, quer seguir o serviço público, seja em qual sentido for. Inclusive, como eu comentei anteriormente, eu conheço a história da doutora Rosiane, tive a oportunidade de conversar com ela em outra ocasião. Lembro também que a senhora pontuou na primeira vez sobre a tentativa do concurso público, né? Foram várias e várias vezes. Destaco também que ela é filha de ex-comerciante, ex-pessoa em situação de rua, ou seja, ela batalhou muito para chegar no lugar que ela está hoje, contra todas as perspectivas que a sociedade impõe. Como mulher, também do local que ela veio, ou seja, o nome de fato é determinação, é foco. E como que a senhora enxerga hoje esse cenário, né, em que a senhora atua, o profissionalismo da mulher dentro desse cenário? A senhora ainda vê alguns empecilhos que se estendem por conta ainda de, infelizmente, a gente enfrentar machismo dentro da sociedade, enfim, nesse segmento ainda existe esse impacto? Carol, infelizmente, a gente ainda vive num sistema patriarcal, né, em que a figura masculina ela é muito impositiva, vamos dizer assim. E nós, como mulheres, acho que desde o nascimento, na realidade, nós temos uma necessidade de autoafirmação a todo momento. Eu digo isso para você porque, não só na carreira jurídica, eu já passei por várias experiências. E isso não significa, a gente fala assim, não é pela idade, até porque se eu olhar para trás, não significa a idade, mas sim pela criação que eu tive, como você bem mencionou, pela situação de rua que meu pai viveu. Então, a forma que ele nos criou foi no seguinte sentido: aproveite todas as oportunidades que tiver pela sua frente e estude, porque se você não estudar, se você não pensar no seu futuro através do estudo, porque é isso
que nos salva é o estudo, seja no que for, até, mas eu quero empreender, seja até se você quiser empreender, você vai ter que estudar para empreender, para dar certo. Então, seja o que for, no concurso público, empreendedorismo, porque às vezes as pessoas não querem concurso, mas aqueles que querem, principalmente, o estudo, ele faz com que a gente tenha essa consciência e, como mulher, se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque a sociedade, esse mundo patriarcal, essa sociedade, ela nos impõe várias atribuições. Nós somos, vamos dizer assim, multitarefas. E que, neurocientificamente, nós não fomos criadas, nem mulher nem homem, para ter a atenção multifocal. Nós somos criadas para fazer uma coisa só por vez, embora nós mulheres façamos várias coisas. E isso nos traz uma carga de responsabilidade muito grande. E eu falo também da minha experiência porque eu senti muito isso quando eu estava na Força Aérea. Quando eu fui tenente da Força Aérea e eu liderava uma tropa muito grande, às vezes às vezes não, sempre composta só por homens e eu única de mulher. Então, isso me fez impactar. Era muito impactante ver o quanto eu tinha que me impor naquele meio masculino, o quanto eu tinha que altivar a minha voz, me posicionar e de uma forma que eu pudesse ser respeitada. E eu jurava que isso era apenas porque eu estava no meio militar. E quando eu fui para o meio jurídico, eu percebi que isso, claro que lá é muito mais forte, mas no meu, estou falando de uma experiência pessoal, no meio jurídico isso é muito mais forte, aliás, perdão, lá era muito mais forte, aqui não é tão forte, mas embora exista, eu pensei que não existisse, mas existe sim, porque a sociedade é assim. Então, hoje, na magistratura, às vezes o fato de ser mulher, esse é um dos problemas que nós encontramos aqui, principalmente no Brasil. Porque, tendo experiências lá fora, eu percebi que ao nosso público brasileiro, as mulheres brasileiras, existe uma competição muito grande entre elas. Em vez da gente, o público masculino, se você perceber, e de entender que nós somos força, sim, que nós temos força. A primeira força que nos foi dada foi por Deus, o ato de gerar. E se você ainda não gerou, se você não é mãe, você foi gerada por alguém. Então, essa força é muito grande, feminina. A maior força que Deus pode nos dar é essa. Então, como não utilizar isso como força motriz para nos unir e para nos posicionar diante da vida? E como eu tenho que ser daqui para frente e não deixar que esse mundo patriarcal ele se sobreponha a você pelo fato de ser mulher. Que sensacional ouvir o seu relato, doutora. A gente vai continuar ouvindo a doutora. Carol, você que nos acompanha, manda mensagem no 9819. CBN, Jornal da Manhã. Estamos de volta nessa reta final do CBN Jornal da Manhã com o nosso quadro Força Feminina, que hoje entrevista a juíza Rosiane do Vale, falando sobre todas as questões da magistratura para as mulheres, com muitas reflexões importantes. Nessa reta final de jornal, temos mais 6 minutos aí. Gostaria que a senhora pontuasse, por favor, para a gente. Inclusive, é até um questionamento do ouvinte da CBN aqui, de uma ouvinte nossa, que é a Carla. A Carla fala que está fazendo o curso de Direito, percebe que na sala dela as coisas estão mais equilibradas, mas ainda tem mais homens do que mulheres. Ela queria saber como é que era na sua época e como é que está sendo hoje. Como é que você avalia tudo isso? Eu vou te dar um exemplo. Como é o nome dela? Carla. Carla. Obrigada, Carla, pela sua pergunta, por estar participando aqui do programa. Carla, como eu mencionei, né, no bloco anterior, isso é algo que é enraizado na sociedade. Eu vou lhe dar um exemplo. No meu concurso da magistratura, eu entrei em 2015, eu tenho 8 anos como juíza. No meu concurso, nós tivemos 16 pessoas tomando posse no cargo e apenas nós temos hoje 4 mulheres no meu concurso. Então, a maioria foi homem. Se você me perguntar, não, mas aí foi o quê? Por que aconteceu isso? Não temos as mesmas oportunidades? Não, eu acho que aí vem realmente a questão da multitarefas.
enquanto o homem pai, ele pode deixar o filho com a esposa e vai estudar, eu tenho várias alunas e eu tenho muito prazer e faço uma referência a elas, em que já tive várias alunas que elas entram na sala de aula com o bebê no colo. Então, isso tudo faz com que algumas persistam e outras desistam. Então, por isso esse desnível entre homens e mulheres, pela falta de rede de apoio, por ter muitas tarefas ainda a serem cumpridas por nós. Inclusive, essa questão do apoio, do incentivo, a gente conversava também sobre essa questão da infância, de incentivar essa mulher, essa menina desde a infância, de saber o local que ela veio, onde ela está, onde ela deseja chegar. E esses comportamentos, eles podem ser trabalhados, esse tipo de incentivo, desde a primeira infância na menina, quando ela está dentro de sala de aula, quando ela está brincando na rua, dela saber se impor, que é muito importante também, para que ela saiba que sim, ela pode chegar onde ela bem entender, que esse cenário masculino que muitas pessoas taxam que o juiz é o homem, ou advogado, ou engenheiro, ou qualquer outro setor do mercado de trabalho, ele pode ser sim feminino, inclusive com a participação de muitas mulheres. Nós conhecemos muitas mulheres potentes em todos esses cenários em que pontuamos agora. Com a questão do apoio, é primordial que tenha esse apoio da família, dos amigos, desde essa primeira infância, até na faculdade, quando a mulher engravida. Infelizmente, a gente estava pontuando sobre essa questão de triplas jornadas, que é dona de casa, é esposa, estudante, trabalha fora de casa também, ou seja, tem que administrar tudo isso, quando infelizmente, isso já foi imposto desde lá atrás. Ou seja, essa questão do incentivo, essa rede de apoio tem que vir a todo instante, de forma contínua na vida da mulher, porque senão não tem condição dela prosseguir. Exatamente. E o marido, né? O marido, acho que quando a mulher é casada, não falando de mãe solo, que as mães solo realmente é algo muito desafiador, Exato. Vamos dizer assim. Mas o apoio, essa rede de apoio, quanto maior número, um número que a gente possa dizer assim, expressivo para ajudá-la, melhor. Mas se não tiver, que o marido se posicione como pai, não só como marido, porque a maioria não se posiciona como pai. Não é só o momento do aconchego, o momento afetivo, mas o momento em que realmente ele chega junto da esposa e ele participa efetivamente da criação dos filhos. Eu acho que tudo isso ajuda com que mulheres elas consigam realizar sonhos, galgar outros postos e consigam se posicionar diante da sociedade. Sua mulher não é a sua segunda mãe. Exatamente. É a sua esposa. Então, a trate como tal, porque eu tenho certeza que vocês dois ao lado vão seguir muito bem juntos. A gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade do brasileiro. É sempre o inverso disso. Eu estou fazendo uma aula agora e é muito bacana observar que vejo uma mãe que leva seu filho todo dia, uma filha, ela deixa lá juntinho dela, do lado, é muito legal. Ao mesmo tempo desafiador para ela estudar, cuidar, amamentar, seguir com tudo isso junto. E nós, como homens, devemos primeiramente entender e fazer essa reflexão de que o papel da mulher é do nosso lado, e a gente volta a repetir, eu volto a repetir isso sempre. Doutora, a gente tem 30 segundos só, mas sabe o gostinho de quero mais? Continuou, né, Carolzita? Continuou, com certeza, né? A gente vai ter o podcast Perspectivas com a doutora e também com a Carol, que vai ao ar, inclusive, nesta semana ainda, que você vai poder conferir no podcast Perspectivas um pouco mais do bate-papo que a gente está tendo aqui na FM. A gente também está com o YouTube da CBN Amazônia, Força Feminina, você pode acessar, que essa entrevista também vai estar por lá, e também já temos a entrevista da Engenharia de Software, que também já subimos e está no nosso YouTube. Doutora, muito obrigado por estar conosco, um grande abraço para você, bom dia, foi ótimo te ouvir. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e sempre me coloco à disposição.